Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é o enquadramento no SFH. O que é isso? Como é que funciona? Vamos lá? Bem pessoal, muita gente não sabe, mas o enquadramento no SFH nada mais é do que a transferência, o que a gente chama de transposição de um contrato que foi lavrado fora do SFH para o SFH. Fundamentalmente, as pessoas procuram esse tipo de operação para utilizar o FGTS, porque na contratação original isso não pode ser feito. A gente preparou uma apresentação aqui para facilitar o entendimento, a gente vai compartilhar. Nós vamos falar sobre os limites de valor de imóvel no SFH no tempo. Esse quadro mostra toda a evolução desde os primórdios do SFH, dos valores máximos de limite de valor de imóvel. Hoje a gente tem um limite de 1,5 milhão, mas ele já foi menor, dependendo da ocasião. Isso variou no tempo. Então, o que aconteceu? Várias pessoas, quando da compra do imóvel, o valor superava o enquadramento no SFH e o contrato foi assinado fora do SFH. A resolução 994 do Conselho Curador do FGTS foi emanada recentemente e a gente até gravou um vídeo sobre ela. Essa resolução, ela autorizou e regulamentou o uso do FGTS para contratos fora do SFH. Os contratos assinados a partir de 12 de junho estão autorizados, desde que atendam às condições de uso do FGTS, a utilizar, mesmo fora do SFH. Então, os contratos assinados antes de 12 de junho têm que passar por esse enquadramento, por meio de uma renegociação contratual, avaliação do imóvel e atendimento das condições estabelecidas pelos Conselho Monetário Nacional. Logicamente, o imóvel, para ser enquadrado no SFH, ele tem que ser residencial e para a moradia do comprador. E sendo efetivado um aditivo contratual. Outra possibilidade de enquadramento no SFH ocorreu a partir de março de 2021, quando o Conselho Monetário Nacional ele ampliou a portabilidade de crédito imobiliário. As principais mudanças foram que a portabilidade pôde ser feita em modalidade diversa da contratada e os contratos originados fora do SFH poderiam ser reenquadrados no SFH, desde que observassem os critérios de concessão e as condições e especificações da legislação em vigor. Nós passamos a ter duas maneiras de enquadramento no SFH. Uma por meio da negociação no banco e outra é por meio da portabilidade de crédito, quando você migra de um banco para o outro. Essa operação é autorizada e permitida pelo Conselho Curador do FGTS, consta no Manual de Moradia. Muitas pessoas, quando fizeram financiamento, tiveram que financiar fora por vários motivos. Eles não atendiam aos pré-requisitos, o valor do imóvel ultrapassava o limite do SFH na época, ou havia uma limitação de contratação, ou seja, o banco não tinha funding para poder fazer a operação dentro do SFH, e ela era realizada fora do SFH. Aliás, muitos bancos somente operam no SFI, por exemplo. Como funciona esse enquadramento? A primeira coisa que o interessado tem que fazer é procurar o banco e verificar se ele aceita. Alguns bancos fazem, outros não fazem. Então, é preciso que o mutuário obtenha essa informação junto ao banco. Uma vez aceito esse enquadramento, o imóvel será objeto de avaliação e ele não poderá ultrapassar o limite atualmente em vigor no SFH. E, se aceito, haverá uma cobrança de tarifa. O banco vai ter uma análise e verificação como se fosse uma nova contratação. Os compradores devem atender às condições de uso do FGTS para poder utilizar. Como a gente falou inicialmente, o objetivo primário desse tipo de operação é o cliente poder utilizar o FGTS para amortizar ou para quitar ou para pagamento de parte de prestação do contrato habitacional. Na data da transferência, para o cliente poder utilizar, ele vai ter que atender às regras básicas de operação do FGTS. A primeira, ele tem que ter 3 anos do regime no FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes. Ele não pode ser proprietário,
possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial, no município onde ele exerce a ocupação laboral principal ou de sua residência, incluindo cidades limítrofes e a mesma região metropolitana, ou no município onde ele pretende trabalhar ou residir, que ele não pode ser titular de financiamento ativo no SFH, em qualquer parte do país, independentemente do percentual de propriedade. E essa avaliação ela vai ser feita durante o contrato a cada utilização. É uma operação que alguns bancos fazem. Eu fiz já a transposição, trabalhava em São Paulo, fui transferido para Brasília e fui comprar um imóvel. Quando da assinatura do contrato, foi feita a avaliação e o valor do imóvel ultrapassava o limite de avaliação na época do SFH. Eu tive que contratar no SFI. Posteriormente, o limite foi alterado e o banco em que eu fiz, no caso foi o Banco Santander, ele autorizou o enquadramento no SFH e eu pude liquidar, na época, alguns anos depois, o financiamento com a FGTS. Só que isso tem custos. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Há necessidade de uma nova avaliação, porque o imóvel ele precisa estar enquadrado dentro do limite da SFH no momento da efetivação da negociação. O banco vai analisar as condições e verificar o enquadramento no SFH e o enquadramento do comprador para uso do FGTS. O banco vai cobrar uma tarifa de análise documental e jurídica e avaliação do imóvel. Normalmente, essa tarifa é a mesma tarifa na concessão do financiamento, que gira no mercado entre R$ 3.100 a R$ 3.500. E outro custo é a averbação do aditivo contratual na matrícula, se exigido. A Caixa, por exemplo, não exige esse tipo de averbação. O Santander, quando eu fiz a época, também não exigiu. Então, eu creio que a maioria dos bancos não vai fazer esse tipo de exigência, mas pode ser exigido. Bom, pessoal, aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação. Procuramos mostrar como funciona o enquadramento no SFH. Então, essa é uma operação que agora ficou mais ressaltada, porque a partir de 9 de setembro de 2021, regulamentou o uso do FGTS em contratos lavrados fora do SFH. Porém, tem um senão. São contratos assinados a partir de 12 de junho de 2021. Então, os contratos assinados anteriormente a essa data precisarão passar por esse enquadramento. Esse enquadramento, alguns bancos aceitam, outros não. Então, o comprador vai ter que verificar a aceitabilidade ou não dessa transposição, desse enquadramento. Se aceito, vai ser feita uma avaliação do imóvel, avaliação de condições do comprador de utilização do FGTS, porque basicamente o objetivo desse enquadramento é o uso do FGTS. Vai ser cobrada uma tarifa por esse serviço. Então, precisa verificar o saldo e a relação de custo-benefício para poder fazer a operação. Mas é uma questão informativa que é importante das pessoas saberem que existe. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma observação, façam seu comentário. Nós estamos aqui para tentar informar e ajudar as pessoas. Abraço, pessoal. Até a próxima.